semana que segue, eu quero que você, no nome de Jesus, tenha disposição para ler a palavra de Deus, porque é ela que te alimenta, é ela que te renova, é ela que te capacita. E homens e mulheres que não leem a Bíblia, Satanás faz um redemoinho na sua vida e você perde as estribeiras. Mas que essa semana que se inicia hoje, que nessa madrugada de hoje, em o nome de Jesus, que você possa ser despertado no meio do gelo da madrugada, para sair da sua cama, abrir sua Bíblia, ler uma palavra e ser fortalecido pelo poder da oração. Amém? Você crê assim? Essa é a visão. Que você possa ser realmente, sair daquela situação que muita gente fica, sabe, naquela mesmice. Vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. Amanhã continua sendo o crente frio que você tem sido, mas que hoje você possa dizer: Jesus, minha vida será transformada hoje, porque eu entrei aqui, eu pisei no lugar do milagre. Eu pisei no lugar onde o Senhor vai trabalhar, vai ministrar. Amém? Glória a Deus. Diz a Bíblia assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Segura aqui comigo. A palavra que eu quero trazer hoje é exatamente sobre uma pessoa que tem uma vida seca, uma vida sem seiva, uma vida sem vigor. Tudo está bom e tudo não está bom ao mesmo tempo. Sabe aquelas pessoas que vivem naquela situação, naquele marasmo? E eu sei que tem pessoas aqui hoje assim, porque Deus não iria me dar essa palavra se Ele não quisesse transformar pessoas aqui hoje. E eu quero que você, que seja cheio do Espírito, me ajude na intercessão hoje. Porque Deus vai levantar homens e mulheres aqui. A Bíblia diz que o riacho havia secado por falta de chuva. Chuva simboliza o Espírito Santo. Água simboliza o Espírito Santo. E tem muita gente hoje aqui que está seco, sem vida, à beira da morte, por falta da chuva do Espírito na sua vida. Mas no nome de Jesus nós nos levantaremos, e a chuva está chegando. A chuva está chegando, e você vai se levantar, e você vai se tornar cheio desse Espírito glorioso, porque é tudo o que você precisa para romper os limites na sua vida. Não se rompe limites na seca, não se rompe limites doente, não se rompe limites fracassado, não se rompe limites ligados ao passado amargo. E tudo isso nós precisamos romper quando o Espírito de Deus vier sobre nós. Amém? Então vamos para frente. O riacho secou. Então a palavra do Senhor veio a quem? A Elias. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Segura bem essa palavra. Uma viúva que estava colhendo gravetos.
Irmãos, eu me lembro, essa passagem, quando eu falo em gravetos, eu me lembro que na empresa do meu pai, ali na Rio Bahia, havia uma ladeira. Hoje não mais. Hoje não mais, porque passou o asfalto. E mudou muito o aspecto físico ali. Mas eu me lembro que havia uma senhora que morava no final da ladeira. O nome dela era Ildaí. Me lembro muito dela. Essa mulher morreu, ela não é mais viva. Ela tinha alguns filhos. E eu me lembro que ela lavava roupa para minha mãe. E de vez em quando eu ia na casa dela. E ela era uma mulher muito pobre. E cuidava de 4 filhos. E passava dias. Eu me lembro que eu entrei na casa dela. Eu era pequena, eu tinha 5, 6, 7 anos. 6, 7 anos. E eu me lembro que eu via, assim, umas carnes. Isso ficou na minha mente. Umas carnes penduradas. E eu me lembro que todos os dias, de manhã, ela cortava um pedacinho daquela carne, dividia em vários pedaços e fritava. E aquela mulher vivia num estado de pobreza. E havia um dia da semana que ela saía para catar gravetos para acender o fogão dela. Aquilo marcou a minha infância. E um dia eu cheguei para o meu pai e eu disse: pai, a gente podia ajudar essa família. Pai, eles não têm aquilo que a gente tem aqui em casa. E eu me lembro que Painho falou assim: ó filha, diga a ela que todo sábado ela passe aqui, que eu vou dar um dinheirinho para a feira dela. E eu disse isso a ela. Painho foi como um remidor para aquela mulher. E quando eu estava lendo essa passagem, me lembrei muito dela. Porque ela era uma mulher que colhia gravetos. E o que simboliza gravetos para nós? Quando a gente para analisar essa palavra, e havia uma viúva, que Deus mandou dizer para o profeta: vá, que eu vou usar uma viúva, e essa viúva, ela vai te alimentar. Olha que paradoxo, uma viúva pobre, que catava gravetos, ela vai te alimentar. E a Bíblia diz que ele foi, e quando chegou à porta da cidade, ele encontra com ela, uma viúva que colhia gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto aquela mulher ia buscar a jarra de água para o profeta Elias, ele disse assim também: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo aqui 1 ou 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Nessa noite, eu quero trazer aqui uma explanação do que é colher gravetos. O que simboliza gravetos? Essa mulher, onde foi que Elias achou ela? Na porta da cidade, fora da cidade. Fora da cidade, colher gravetos. Quando a gente está fora de uma cidade, nessa época aqui, simbolizava que você estava sem proteção, porque todas as cidades havia muros de proteção. E essa mulher, ela estava fora dos muros, na porta da cidade, colhendo um graveto aqui, colhendo um graveto ali. Esses gravetos simbolizam hoje para nós
uma vida de miséria, uma vida de angústia, uma vida de decepções, uma vida de uma mulher viúva que não tinha mais um esposo que a sustentasse, que a cuidasse. E quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo dias colhendo gravetos, saindo dos muros de proteção, saindo da presença do Espírito de Deus, que são os muros de proteção. Por que acontece isso com a gente? Porque nosso riacho secou. E porque o nosso riacho secou e a chuva ainda não veio, nós estamos vivendo assim. Hoje eu quero levantar uma palavra de poder sobre a sua vida. Eu não sei quais são os gravetos que você anda catando e juntando. Eu não sei o que você vive catando fora dos muros. Eu realmente não posso entrar na sua vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu consegui detectar alguns gravetos na minha vida. E eu me prostrei ali na minha sala de oração. E eu disse: olha aqui, Deus, antes de subir naquele altar, eu quero desfazer, eu quero te entregar todos os gravetos que eu tenho catado por falta da chuva do Espírito na minha vida. Senhor, esses gravetos que eu tenho saído da tua presença para ir para fora dos muros, fico longe da tua proteção, para que eu vá catar gravetos lá fora. Eu quero ser liberta hoje, antes que eu suba naquele altar, porque quando eu estender a minha mão, eu quero libertação naquele lugar. E eu quero primeiro que haja em mim a libertação. Eu quero primeiro que haja em mim a cura. Eu quero primeiro que haja em mim a força. Eu quero primeiro que haja em mim a restauração, para que eu possa ir diante do meu povo e liberar sobre a vida deles. Porque não se enganem, Deus passa primeiro em mim para depois passar para a igreja. A cura, a restauração, o milagre, a palavra, ela tem que ser primeiro jogada em mim, para que depois faça efeito na sua vida. É por isso que muitas vezes hoje não está acontecendo por aí palavras que transformam, porque as pessoas se tornaram mecânicas no louvor, mecânicas na leitura, mecânica para orar, ajoelha. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu estou falando por mim, a luta, a correria, o dia a dia, aquela preocupação de ter que ter uma palavra, aquela preocupação de ter que estar aqui pregando, e a gente pega e se torna mecânicos. Deus não nos chamou para sermos mecânicos. Deus nos chamou para sermos profundos nele, porque Ele que tem a vida, Ele que tem as promessas. E o Senhor está em primeiro plano nessa noite, convocando você para ter uma experiência íntima. Uma experiência íntima com Ele. Deus não quer mais uma igreja rasa, uma igreja seca, uma igreja que vive à beira de um riacho seco. A Bíblia diz que quando o riacho secou, no versículo acima, Elias já aparece aqui assim na história. Ninguém sabe quem foi Elias antes, mas Elias já aparece o tisbita das montanhas de Gileade. E a Bíblia diz que ele dá um decreto e ele fala para o rei: olha, rei, segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos. E a Bíblia diz que o rei enlouqueceu. O rei Acabe e a rainha Jezabel enlouqueceram. Manda matar esse desgraçado aonde ele estiver. Eu quero esse homem morto. E ele vai e se esconde à beira do rio Querite. Eu só quero pegar a parte que diz que esse rio aonde ele estava secou, porque não havia chuva. E o Senhor fala: sai desse rio, meu filho, e vai para Sarepta. Lá tem uma mulher que, com toda a situação dela, ela vai ser usada para cuidar de você. Eu quero lhe chamar a atenção hoje. Existem 2 tipos de pessoa nesse texto. A primeira pessoa é Elias, que veio como profeta de Deus
para trazer bênção à casa daquela mulher. Porque a Bíblia diz que quando a arca, um paralelo, quando a arca foi para a casa de Obed-Edom, e a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ali houve fartura, e ali houve bênção, e ali houve vida, e ali houve sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz que Elias, quando ele entra, ele pisa na casa da viúva de Sarepta. Ele pisa ali para trazer a bênção do Senhor. Há 2 tipos de pessoas aqui nessa noite, nesse texto. A primeira pessoa é o homem de Deus, que tem o poder da palavra, que tem a unção e que tem a autoridade. O homem que vai entrar na casa da viúva para fazer a diferença na casa dela. E a segunda pessoa era aquela viúva que vivia fora dos muros, catando gravetos. Catando gravetos, suas lágrimas, com certeza, cada gravetinho que ela catava no chão, ela estava dizendo: por que, Deus? Fiquei viúva, fiquei sem marido, só tenho um punhado de farinha na minha casa e uns poucos ml de azeite, e eu vou fazer um último bolo. Esses gravetos que eu estou colhendo aqui simbolizam a minha miséria. Eu vou comer, eu vou pegar o último bolo, vou amassar com o último azeite que eu tenho, vou comer e vou morrer. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei quais são as agruras da vida que te faz sentar aqui hoje nessa igreja e dizer: Deus, eu preciso da tua mão estendida. Eu não sei se a tua luta hoje é um filho, porque não tem coisa mais que mexe no coração de um pai, no coração de uma mãe, do que um filho. A necessidade de um filho, de uma filha. Você quer dar a vida por eles, você quer dar o melhor para eles, você quer fazer o impossível, mas talvez a vida que você está vendo agora, a situação, o graveto que você está catando agora, é um graveto que você não tem solução para dar aos seus filhos. Às vezes, o graveto que você está catando agora, nesses dias, é o graveto da falência. É o graveto que você olha para os 4 cantos da sua vida e você não vê porta se abrindo. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite. Vocês estão entendendo a palavra? Eu quero te chamar a atenção nesta noite. Se você está catando o graveto da falência, Jesus está aqui para reverter o quadro através de um homem de Deus. E este homem de Deus hoje sou eu, que estou aqui nesse altar para ministrar sobre a sua vida um novo dia, um novo momento, um novo tempo. 2 tipos de pessoas: Elias, que vai pisar na casa dessa mulher e vai transformar a vida dela. E ele faz 2 milagres poderosos. Hoje a gente vai falar apenas de um. Mas ele vai e ele ministra 2 milagres na casa dessa mulher. E existe o tipo de pessoa que está aqui hoje também, que é alguém que precisa de parar de colher gravetos fora dos muros. O Senhor não te fez para colher graveto, colher miséria, colher tristeza, colher ódio. O Senhor não te fez para colher as mazelas dessa vida, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E quem vive no reino, vive para viver o melhor dessa terra. A Bíblia diz: se nós obedecemos a Deus, nós comeremos o melhor da terra. Está escrito em Isaías capítulo 1, 18 e 19. Se você obedecer, o Senhor te fará colher e comer o melhor desta terra. Hoje eu quero arrancar você de fora dos muros. Eu quero te trazer para dentro dos muros, lugar seguro na presença do Senhor.
Eu não sei quais são os gravetos. Ontem, quando eu pregava essa mensagem na rádio, uma senhora nos ligou. Norminha passou para mim, a pastora Norma passou para mim e disse: pastora Norma, tem uma pessoa muito querendo falar com você. E eu peguei no telefone. E aquela mulher disse para mim: pastora, a senhora está pregando aí, a senhora pode ter falado para milhares de pessoas, mas essa palavra entrou pelas minhas portas. E eu quero lhe dizer, pastora, que eu estou vivendo os gravetos de uma vida miserável. Pastor, eu vivo na miséria. Dentro da minha casa tem buracos. E eu não sei para onde eu vou. Mas eu estou tomando posse da palavra que a senhora acabou de pregar aí. Eu estou saindo dos muros, fora dos muros, e eu estou entrando para a proteção do Senhor. E eu tomo posse. A senhora, como profeta de Deus, me abençoa aqui. E ali nós abençoamos ela. Deus está com a mesma unção, ou até mais poderosa aqui nessa noite. Eu sinto mais unção aqui nessa noite. Eu sinto mais poder. Que tu não vai entrar na tua casa hoje à noite. Ah, você entende o que eu estou falando? Você não vai entrar na tua casa hoje à noite da mesma maneira que você adentrou neste lugar. Você não vai entrar. Como profeta de Deus eu te digo isso. Amanhã, no meio da situação, você vai se lembrar dessa palavra gravetos. E você vai pular do lugar onde você está e ordenar ao espírito maligno que te faz colher gravetos fora do muro. E diga: saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Você está entendendo? E você vai se tornar um profeta de Deus, que vai abençoar o lugar aonde você pisar. Porque o meu prazer é te fazer um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que vai profetizar e levar bênção por onde você passar, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto algumas coisas me chamam a atenção. Me chama a atenção o primeiro ponto desse homem entrar na casa dessa viúva e transformar a situação daquela casa. A presença de Deus estava na vida de Elias. E ele entra ali e ele transforma a vida daquela casa. Quantas vezes você precisa da presença do Senhor para transformar a sua casa, transformar o ambiente que você vive? Sabe? Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Muitas vezes você não tem noção quantas pessoas eu já recebi para aconselhamentos, quantas pessoas eu já sentei, quantas coisas eu já li. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida e que nós nem sabemos que estamos vivendo. E que quando as portas, o vislumbre da situação acontece, já está maduro, já está dando até frutos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu quero te chamar a atenção. Deus está aqui. E Ele sabe a situação que você está vivendo dentro da sua casa. Ele sabe o que você está vivendo dentro do seu coração. Ele sabe como é o teu esposo, como é a tua esposa. Ele sabe o que está acontecendo quando você sai da sua casa, quando o seu esposo sai da sua casa. Ele sabe o que está acontecendo com os seus filhos, com suas filhas. E muitas vezes nós somos pessoas que queremos tapar as coisas, né, com a peneira. Mas nessa noite Jesus vai abrir a tua visão espiritual. E tu vai enxergar tudo que está errado dentro da tua casa. E tu vai enxergar todo o principado e potestade, demônios que estão tentando destruir a tua família. Queridos, nós, mulheres principalmente, nós temos uma visão aguçada. Os homens têm também. Mas muitas vezes nós, mulheres, Deus, porque a gente está ali mais próximo, porque a gente está ali dia a dia, a gente vê coisas mais rápido. Eu quero chamar a tua atenção, mulher que está aqui hoje à noite.
Deus vai abrir a tua visão, vai dilatar os teus olhos dentro da tua casa, e você vai começar a enxergar o caminho que o diabo está vindo, e você vai em direção a esse caminho, e você vai dizer: olha, diabo, vai embora da minha casa, em nome de Jesus, porque a minha casa é território sagrado. Minha casa é território sagrado. Nós vamos entrar pelo buraco por onde o diabo está vindo, para destruir a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças. E nós vamos dizer: para por aí, porque até aqui o Senhor esteve comigo, e Ele vai continuar comigo. Uma outra coisa que me chama a atenção é que esse homem de Deus, olha que coisa linda. Esse homem de Deus, enquanto a mulher saiu para ir buscar o quê? Água. Ele chegou para ela e disse: mulher, me dá um pouco d'água. Todas as pessoas que estão aptas a ver o milagre de Deus nas suas vidas, mesmo colhendo gravetos, são obedientes. Se você não é um homem obediente ou uma mulher obediente, se torne obediente hoje. E a Bíblia diz que essa mulher catando gravetos, Elias fala: mulher, vai lá e me dá um copo d'água. E no meio do copo d'água ele ainda fala assim: prepara alguma coisa para eu comer. E ela responde: vide o Senhor Deus, que eu estou aqui catando graveto, vou acender o fogo, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Elias não fala nada. Ele só diz assim: prepara um bolo para mim. Sabe o que significa isso? A presença do Senhor, ela nos ensina algumas coisas, e isso me chama a atenção. Diz assim: uma vez que usamos o que temos para o Senhor, nossas possibilidades se multiplicam. Uma vez que usamos aquilo que temos para entregar ao Senhor, as nossas possibilidades se multiplicam. Muitas vezes nós não temos essa disponibilidade de entregarmos ao Senhor o melhor, nosso melhor alimento, a nossa melhor proposta, a nossa primícia que o Senhor nos dá. Nós temos aquela dificuldade e nós temos aquela rejeição de vir no altar e colocar o melhor de Deus. A Bíblia diz que o profeta falou assim: vai lá, pega o melhor, o bolo melhor, o pedaço melhor, e traz aqui que eu quero comer. E ela disse: não, eu não posso fazer isso, porque eu vou comer, eu vou te dar a última coisa que eu tenho para mim e para o meu filho. E Elias libera uma palavra de poder. Quantas vezes você deixa de vir no altar e entregar o seu melhor, e Deus deixa de liberar uma palavra de poder sobre a sua vida? É fé. Essas coisas é por fé. Essa mulher foi uma mulher de fé. O que me chama a atenção da viúva de Sarepta é que ela foi uma mulher de fé. Ela deixa tudo e ela diz assim: olha o que a palavra de Deus diz: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um punhado de azeite numa botija. Estou colhendo 1 ou 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Era a última coisa que aquela mulher tinha. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. A palavra para nós nessa noite: não ter medo. Não ter medo de vir diante do Senhor, confessar o pecado, falar a verdade, entregar o nosso melhor. Entregar o nosso melhor. Irmãos, quantas vezes o Senhor está mandando a gente entregar o nosso melhor, e a gente fica segurando aquilo, com zelo, com amor pelas coisas dessa terra. E quantas vezes o Senhor fala assim: entrega. Uma vez eu estava num congresso
E eu me lembro que o pastor que estava ministrando, um homem de Deus, tem coisas que a gente não entende porque Deus faz. E ele era um negro inteligentíssimo das Bahamas, chamado Miles Monroe. Morreu no acidente aéreo há 2 anos atrás. Nós conhecemos muito assim a mensagem dele. Eu fiquei por muito tempo, foi um dos homens que mais me fez entender o que era o reino de Deus. E aquele homem se levantou e ele fez um levantar de oferta naquela noite. E eu não tinha o dinheiro na hora. Mas o Senhor falou comigo assim: tudo o que tem na conta da igreja, tudo. Falei: Senhor, me lembro que era início do mês. Eu falei: Deus, tem aluguel para pagar, tem coisas para resolver. E o Senhor disse para mim: tudo. E quando o Senhor fala comigo de verdade, eu começo a tremer. E eu comecei a tremer naquele lugar, sentadinha assim no meio do povo. Eu comecei a tremer. E as pessoas levantando e colocando no altar. E o Senhor, eu falei: mas Deus, como vai ser isso? Não dá tempo. O Senhor falou: tudo. E eu preparei uma palavra. E eu coloquei: amanhã, tal hora, eu estarei depositando esse dinheiro na conta da escola de ministério, que naquela época era o Slavec. Eu falei: amanhã, esse horário, eu estarei colocando esse dinheiro. E eu fiquei assim. E levantei do meu lugar, porque eu estava muito trêmula pelo poder da palavra do Senhor. E eu coloquei no altar. Irmãos, à noite eu cheguei, liguei para a tesouraria da igreja e falei: tudo o que tem amanhã, eu quero tal hora nessa conta que eu vou passar para vocês. Sérgio lembra disso? Nós estávamos ali, Deus, irmãos, nós colocamos ali tudo aquilo que o Senhor mandou colocar. E depois nós fomos tão abençoados na igreja, porque muitas vezes nós ficamos presos, amarrados a um chamado que Deus nos manda. E assim como essa mulher, assim como essa viúva que catava graveto fora dos muros, foi lá, preparou o melhor bolo e entregou ao homem de Deus. Nessa noite o Senhor está falando. Muitas vezes você quer ver o multiplicar de Deus na sua vida. Você quer multiplicar de Deus no seu escritório, multiplicar de Deus na sua vida financeira, multiplicar de Deus nos seus automóveis, multiplicar de Deus e ficar amarrado a coisas pequenas. Hoje é dia de você vencer isso. Vença e diga: Deus, o meu tudo. Aquela mulher viúva, está escrita na tua palavra, ela entregou no altar. Ela entregou tudo ali. Senhor, eu estou declarando nessa noite que a minha vida financeira não será mais um graveto para me destruir. Mas a partir de hoje, Senhor, eu tomo posse do que tu tem para mim. E eu vou multiplicar na minha vida. Eu vou multiplicar. Experimenta, irmãos, experimenta. Experimenta o que Deus está falando com você nessa noite. E a Bíblia diz que ela fez isso. A Bíblia diz que ela preparou. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, faça o que Deus está mandando. Porque muitas vezes nós temos medo de fazer o que Deus está nos mandando. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça para você e para o seu filho. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino. Buscai primeiro. As coisas de Deus são assim, gente. Não é é primeiro, é o reino. Elias aqui simboliza o reino. Faça primeiro para mim um pedaço de bolo. Mas eu não posso, eu vou lhe dar e vou morrer. Não tenha medo. Fé. Para você vir no altar, você tem que ter fé. Para você adquirir a vitória, você tem que ter fé. A Bíblia diz que o escudo da fé, ela vai fazer o quê? Ela vai espantar os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Está escrito em Efésios capítulo 6. O escudo da fé, ele vai o quê? Espantar, ele vai fazer sair de sua frente
os dardos inflamados do maligno. A sua fé vai arrancar de você o medo de entregar o melhor, de fazer o melhor, de buscar o reino em primeiro plano. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? A gente já está terminando. Faça primeiro um bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Agora vai a palavra de poder para você. Agora vai a palavra de poder. A farinha na vasilha não vai se acabar. E o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Espírito Santo virá sobre você, vai chover sobre a sua vida. A farinha não vai acabar, o azeite não vai parar. Fica de pé em nome de Jesus. Receba essa palavra. E nós vamos orar agora, porque todo o graveto de tristeza, de ódio, de miséria, de desgraça, de derrota que você trouxe para perto de você no meio da angústia, hoje você vai jogar no lixo do inferno e você vai preparar o melhor bolo, vai entregar no altar do Senhor e o Senhor vai declarar sobre ti: não vai faltar mais, o azeite vai jorrar, a farinha vai se multiplicar, porque eu tomo posse do que o Senhor tem para mim nesta noite.